Você fez o SSA 3? Então vem comigo que eu vou fazer a análise do tema da redação. Oi, vocês como estão? Meu nome é Débora Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer a análise completa do tema da redação do SSA 3 e, como diria aquele velho pleonasmo, vamos começar pelo começo, isso mesmo, ou seja, o tema. O tema foi a importância do SUS para a pesquisa e para a qualidade de vida das pessoas. Então, Débora, como assim a importância do SUS para a qualidade de vida e para a pesquisa? O SUS participa de campos de pesquisa? Sim, para quem não sabe, o SUS sim participa de campos de pesquisa. Quem assistiu os outros vídeos sobre o SSA 3 que eu postei aqui, sobre a redação, sabe que o tema é um sócio-filosófico, ou seja, além de trazer algo de caráter social, também tem a questão da reflexão. E Débora, onde estaria a reflexão dentro desse tema sobre a importância do SUS na área científica e qualidade de vida das pessoas? Seria exatamente na palavra importância, ou seja, ele faz a gente refletir qual é a importância, qual é a validade, para que serve o SUS dentro da sociedade. Ele nos faz pensar sobre esse caráter. Então, apesar da gente ler o tema e achar que ele é muito social, a questão da reflexão, da filosofia também está empregada dentro desse tema. Vamos começar falando sobre o texto de apoio. Diferente do Enem, o texto de apoio do SSA sempre é mais reduzido. Débora, como assim? É de costume ele utilizar apenas um texto motivador e normalmente é um texto bem pequeno, diferente das questões, que tem textos enormes. Então, o texto motivador foi uma notícia esse ano, o ano de 2021, mas que nesse caso o SSA é de 2020 com o processo de ingresso 2021, sempre aumenta um ano, tá ok? Então, o texto motivador, ele foi bem reduzido, uma notícia diferente do meu, que foi uma música que algumas pessoas sentem mais dificuldade em interpretar e compreender músicas, mas como o texto motivador desse ano foi uma notícia, significa que a interpretação não seria tão dificultosa. Débora, qual a diferença entre interpretação e compreensão? Tem um vídeo aqui no canal, mas eu vou dizer de forma bem reduzida, só para vocês entenderem. Pelo fato de ser uma notícia, a interpretação ela é bem clara e explícita, ou seja, a informação vai estar presente de forma explícita dentro do seu texto. Isto é, quando você lê o texto de cara, você logo vai perceber qual é o ponto principal que está sendo tratado dentro daquele texto. Diferente de uma música, como eu falei, que você pode ter várias interpretações e compreensões, que muitas vezes o tema principal, o enfoque principal do texto está nas entrelinhas, está naquilo que não foi dito. Então você tem que fazer a compreensão do texto, ou seja, ler até aquilo que não está escrito, o que está implícito dentro do texto. O que não foi o caso da notícia trazida aqui no SSA. Você tem uma notícia que está de forma explícita ao tema, que está falando claramente com dados, também com Constituição Federal, o que é uma coisa muito importante. Então, o texto de apoio serviu muito para ajudar você a entender de forma clara e objetiva o seu tema. Agora vamos falar sobre o tema. O tema em si é bastante atual, tanto é que se você ler as letrinhas pequenininhas abaixo do texto, ou seja, da onde foi retirado aquele texto, a data também, foi um texto retirado, se eu não estou enganada, em novembro. Então, a questão do SUS começou a ser muito utilizada, principalmente nos meios digitais, a ser debatida quando surgiu a hashtag, no caso, Defenda o SUS, que começou mais ou menos em setembro, outubro, ali nesses meados. E o texto foi retirado em novembro, ou seja, foi um tema bastante atual, tanto desde o início da pandemia até a chegada do texto ali dentro da redação. Diferente do Enem, o SSA ele pode estar fazendo a sua prova aí até o final do ano. E o Enem está produzindo a prova até no máximo em julho, mais ou menos ali, ou até mesmo antes. Ou seja, até o meio do ano o Enem é feito.
e o SSA não. Pode haver mudanças dentro do SSA até o final do ano, até quando a prova for totalmente decidida. Logo, podemos perceber que é um tema bastante atual. Um texto retirado aí no finalzinho do ano, então super em alta, ok? Débora, e qual outra coisa que você poderia falar sobre esse tema? A questão quando ele fala sobre pesquisa, o que o SUS teria a ver com pesquisa? Eu tenho certeza que trouxeram esse tema principalmente por causa do Covid-19 e do cenário pandêmico, pois a pesquisa aí que ele retrata é exatamente sobre isso, tanto é que no próprio texto de apoio ele cita o Covid-19, ele cita a pandemia. Então, essa questão de campo de pesquisa dentro do SUS está sendo trazida de forma ampla, como, por exemplo, a questão de criação de vacina, elaborar as vacinas, laboratórios, pesquisas para testes para ver se a vacina funciona. Então, tudo isso é uma coisa que estava muito em alta. E a questão de qualidade de vida é a saúde em geral da população, certo? Ou seja, a população que precisa desse auxílio, que precisa estar sendo amparada pela lei. Tanto que no texto motivador fala sobre a criação do SUS, quais são os artigos, quais são as leis em que o SUS é pautado. Então, mais uma vez aí falando da qualidade de vida dos cidadãos. Já falamos sobre o tema, já falamos sobre o texto de apoio e agora a gente vai falar sobre as teses. Eu falei para vocês que poderiam utilizar a tese ponto positivo e ponto negativo. E não está errado, aqui não seria diferente. Você pode sim utilizar ponto positivo e ponto negativo. Débora, você poderia me dar um exemplo de ponto positivo e ponto negativo? Um ponto positivo seria a questão de direito à saúde e avanço científico. Essa poderia ser a sua tese 1, coisas que você poderia estar tratando dentro do seu D1. E um ponto negativo seria a questão da negligência estatal, tanto com o avanço científico como com o direito à saúde. Então, sim, você poderia trazer um ponto negativo, mas acredito que para essa temática seria mais viável você utilizar pontos positivos apenas, porque quando ele fala de importância, ele está falando sobre os pontos positivos do SUS, ou seja, o que o SUS está ajudando. Então, se você trouxe ponto negativo, não está errado caso você tenha feito uma construção adequada. Débora, poderia me dar exemplos de pontos positivos? Eu vou até ler porque foram tantos pontos positivos que eu encontrei que eu tive que anotar para não esquecer. Vamos lá. Primeiro ponto positivo, avanço científico, como eu já tinha falado, saúde igualitária e acesso integral, que é a mesma coisa, atendimento humanizado, prevenção de doenças, tratamentos de epidemias ou mitigação de epidemias. Tudo isso o SUS está envolvido e muito mais. Existem vários outros pontos positivos. Mas aqui, para esse tema, acredito que você poderia ter utilizado a tese ponto positivo e ponto negativo ou as teses positivas e positivas, trazendo 2 pontos positivos, o que não está errado. Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre esse tipo de tese no canal, na playlist SSA. Agora vamos falar sobre os repertórios socioculturais que você poderia ter utilizado. O primeiro que eu vou falar de cara é a Constituição Federal Brasileira de 1988, que foi citada dentro do texto de apoio. Mas, Débora, não seria plágio? Não, não seria plágio se você não utilizasse o mesmo artigo ou a mesma lei, que nesse caso foi uma lei apresentada. Então, se você utilizou um diferente, não é plágio. Por exemplo, você poderia ter utilizado o artigo 3 da Constituição Federal, que fala sobre a questão de garantir o desenvolvimento nacional. Então, quando você fala sobre avanço científico, campo de pesquisa, esse artigo 3º que fala sobre desenvolvimento nacional super se enquadra. Ou você poderia ter falado também do artigo 5º, que é a igualdade perante a lei, ou seja, igualdade da saúde para todos. Então, sim, você poderia ter utilizado. Ou também o artigo 6º, que fala sobre um direito básico, um direito social, que seria a saúde. Então, mais uma vez, outro artigo que você pode estar utilizando dentro da sua redação com esse tema.
Débora, eu também poderia utilizar outro tipo de repertório? Mas é claro, por exemplo, você poderia dizer que o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que possui um sistema único de saúde, ou seja, saúde gratuita para 100% da população. Isso é um dado, é um fato que realmente existe, então sim, você poderia estar utilizando. Você também poderia estar utilizando a questão da hashtag, como eu já tinha falado, que entra no campo de atualidade, que seria a hashtag Defenda o SUS, um movimento aí feito através dos meios digitais. Outra questão também poderia ser a série Sob Pressão, que passa na Rede Globo, se eu não estou enganada, e que trata exatamente as dificuldades aí que você tem dentro do sistema de saúde brasileiro, que você poderia estar utilizando junto com a sua tese de negligência, caso você tenha trazido uma tese de ponto positivo e ponto negativo. E também você poderia utilizar citações. Tem uma citação que eu até postei lá no Instagram, se você não me segue, já aproveita para seguir porque está perdendo muito conteúdo. Vamos lá, que seria a citação de Oscar Wilde, que diz o seguinte: a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou uma nação. Então, essa citação, mais uma vez, se encaixa aí dentro da questão de ponto negativo. Você falar que o homem, que a sociedade está insatisfeita com a questão da saúde pública. Ou também poderia ter utilizado a questão de Hipócrates, um filósofo muito importante aí para a filosofia. Como é um tema sociofilosófico, utilizar filósofos e sociólogos é de suma importância também. Hipócrates diz o seguinte: o homem saudável é aquele que possui um estado mental e físico em perfeito equilíbrio, ou seja, ele fala que a saúde mental e física devem estar em harmonia para o homem poder se sentir bem, se sentir sano. Então, mais uma citação que você poderia estar utilizando para essa temática. E por fim, falando da conclusão, a conclusão que, se eu fosse fazer a redação, iria utilizar seria a questão de síntese textual. Débora, como assim? Eu falei sobre isso em outros vídeos também, todos os links estão aqui abaixo ou nos cards. E essa conclusão seria você fazer um pequeno resumo. Síntese textual é resumo. Então você iria fazer o quê? Pegar os pontos mais importantes que foram abordados dentro do seu texto e fazer uma síntese. Iria diminuí-los, iria funilá-los para trazer dentro da sua conclusão. Lembrando de trazer pelo menos um agente interventor, mas não um agente como no Enem, que precisa ser obrigatoriamente aqueles 5 pontos. Trazer, por exemplo, a sua síntese e no final ou no meio colocar que a sociedade precisa agir mais, ou que é necessário uma intervenção governamental para a melhoria da saúde, ou trazer que a sociedade não pode mais ser inerte como Newton. Então, fazer essas alusões também funcionaria bem para esse tipo de texto ou para esse tipo de temática. Se eu, Débora, fosse fazer, a minha conclusão seria a questão da síntese textual. Fazer um pequeno resumo e trazer a sociedade como um agente ali de intervenção para ocasionar alguma mudança. Então foi isso, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo como foi que você fez a sua redação, que eu estou muito interessada. Quero saber sobre a tese, quero saber sobre o repertório, sobre conclusão. Pode comentar aqui embaixo. Também compartilha com aquele seu amigo que fez a redação, para ele ver essa outra possibilidade de fazer uma redação sobre o SSA 3. E também se inscreve no canal e não esquece de ligar o sininho de notificação. Aproveita e me segue nas minhas redes sociais, link está aqui abaixo, para você não perder o conteúdo, porque lá eu sempre estou postando citação, postando dicas, então tudo isso vai te ajudar bastante, ok? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!